Declaro aberta a 83ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 140 de 2012, aprovado em 28 de 11 de 2012, de autoria desse senador e de outros, para que hoje a nossa audiência seja para apresentar o que foi feito entre 2011 e 2012 e as projeções para 2013 e 2014. Temos aqui cerca de convidados que dá para a gente montar de 4 a 5 mesas. Eu começaria, enquanto chegam os convidados, a fazer uma pequena apresentação que a assessoria da comissão montou, mas não se preocupe aí, meus convidados, que eu não vou ler tudo isso aqui, viu? Isso aqui é o resumo dos trabalhos da comissão. São quase 200 páginas. Se eu lesse aqui as 200 páginas, vocês me chegariam de imediato da presidência. Mas não se preocupe, que eu não vou ler, vocês é que vão falar. Eu só quero dizer que essa nossa audiência está transmitida ao vivo pela TV Senado e pela internet, pelos canais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. TV Digital, canal 51, e pela Rádio Senado. Eu vou apenas ler a apresentação, primeiras 2 páginas, e aí vamos começar a formatar a mesa para que os primeiros convidados possam usar a palavra. A audiência pública, CDH, 2011-2012. Hoje, para nós todos, um daqueles dias ímpar que há de ficar na memória de cada um de nós. Depois de 2 anos nessa comissão, meu segundo mandato, somos 4 anos, se olhar um pouco para trás, estamos finalizando os trabalhos da comissão nesta semana. Nesse período, promovemos audiências, reuniões deliberativas e administrativas, tudo com o único objetivo: atender às demandas da população de todo o nosso país. Foram tantos os pedidos de audiências e votações que, em 2 anos, deliberamos 530 proposições. Houveram 530 votações. Realizamos 152 audiências públicas, que nos envolveram quase que de segunda a quinta. Os debates foram livres e atendendo a todos, desde projetos de iniciativa popular, desde que uma entidade de caráter nacional apresentasse. A Berenice de Piana, que está aqui, poderá falar e vai falar sobre o projeto dos autistas, por exemplo, que, para alegria nossa, já está na mão da presidenta para se transformar em lei. Enfim, aqui foram ouvidos todos: empresários, trabalhadores, servidores, o executivo, o judiciário, ciganos, quilombolas, índios, idosos, aposentados, pensionistas, motoristas, jovens, trabalhadores e trabalhadoras, homens, mulheres, enfim, de todas as áreas, pessoas com deficiência, negros, brancos, jornalistas, servidores, ambientalistas, profissionais da área médica, empresários, sindicalistas, mães e pais de filhos adotivos. Enfim, aqui a todos foi dado espaço. Mas teve um espaço que eu reconheço que aqui não usou o tempo necessário e eles não foram ouvidos. Mas eles vão falar hoje aqui para vocês, e eles me procuraram por intermédio do Pimenta, está aí o Pimenta que é ligado à COBAP, que foram os militares, aposentados e pensionistas das Forças Armadas e também aqueles que estão na ativa.
E eles me procuraram no longo dessa semana, nós vamos ouvi-los também aqui no dia de hoje, e vamos já ajustar uma audiência para ouvi-los. Se depender de mim, os trabalhos aqui retomam no dia 4 de fevereiro. Essa audiência poderá ser exatamente no dia 4 de fevereiro, que eu estou ainda no exercício da presidência. Mas eles vão falar aqui. Temos aqui uma esposa de militares ativa e temos também representante de militares aposentados e pensionistas que vão falar também da situação deles em relação a essa busca de uma grande caminhada que envolva a todos, homens e mulheres, da área pública, da área privada, civil e militar, enfim, todos que entendam que o momento é de avançarmos na linha de que todos sejam atendidos nas suas demandas básicas, mediante as denúncias que chegam a essa comissão. Comissão de Direitos Humanos é para todos. Aqui eu não quero saber se é civil, se é militar, se é índio, se é branco, se é negro, se é cigano, se é pobre, se é rico, todos são ouvidos. E, naturalmente, no debate é que nós vamos apontar caminhos, né, Mozap? Mozap está presente? Enfim, a intenção nossa aqui, e claro, esse material depois, quem quiser vai ter cópias, nós também formatamos um livro dos trabalhos da comissão no ano de 2011, porque o de 2012 só vai sair daqui 1 mês, 2 meses. O livro era para estar pronto hoje pela manhã, mas não ficou pronto. Eu entendo, muito trabalho na gráfica, mas a partir de amanhã os livros estão prontos. Quem quiser o livro do ano de 2011, pegue no meu gabinete a partir já de amanhã. E o de 2012, daqui a uns 30 dias, também vai estar pronto. Enfim, no longo desses anos, muitas reuniões foram realizadas, sempre na linha de ajudar a todos a encontrar no brilho do olhar de milhares de pessoas que viram aqui na comissão uma porta da esperança, uma chama que se acendia, uma luz que se iluminava, para que as suas propostas pudessem circular dentro do Congresso e repercutisse na sociedade. A vontade incessante de ver as suas conquistas acontecerem, com garra, determinação e persistência, o sonho, por mais longe que parecia para muitos, aqui tivemos oportunidade de alguns, naturalmente não todos, tornar realidade. Por fim, tudo aquilo que tira o sossego da alma, do coração, que nos inquieta, aqui foi debatido. Quero lembrar que alguns temas que fizemos questão de aprofundar o debate, aqui nós vamos poder lembrar no dia de hoje. Podíamos lembrar, por exemplo, que no dia 22 de março, nós debatemos aqui as ações nacionais e internacionais de combate à fome e à miséria, no Brasil e no mundo. Ainda em março, no dia 28, debatemos o Estatuto da Igualdade Racial. Em 5 de abril, tratamos aqui sobre os acidentes de trânsito envolvendo ciclistas e motociclistas, fazendo um levantamento do número de mortes nas vias urbanas e rodovias brasileiras. Recebemos aqui, naquele mesmo dia também, inúmeras sugestões que resultaram na caminhada, na regulamentação da profissão de motorista, como também mais dados para o Estatuto do Motorista. Regulamentação da lei do motorista, que já é lei. No dia 11 de abril, tivemos aqui um grande debate sobre o Dia Nacional do Sistema Braille. E no dia seguinte, a comissão debateu sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, já que a violência contra as mulheres, infelizmente, continua crescendo no país. Em 13 de abril, fizemos o debate para instruir o projeto de lei da Câmara 41 de 2010, que vai também na linha de combate às violências. Ainda em abril, no dia 17, debatemos sobre a violência nas escolas, principalmente a agressão contra os professores. 2 projetos que eu tinha apresentado, vindo de professores do Rio Grande do Sul e que aqui nós debatemos. 19 de abril,
lembramos aqui num grande debate o Dia do Índio. Apresentamos as políticas para a população indígena e discutimos a importância de retomar a discussão do Estatuto dos Povos Indígenas. Ainda em abril, recebemos aqui o Tribunal de Contas da União, que nos apresentaram programas para fiscalizar as ações dos governantes. Ressalto ainda que em abril discutimos sobre a ameaça dos juízes federais, que estavam sendo ameaçados de morte em alguns estados. E também, nesse mês, discutimos e aprofundamos a importância do Dia Nacional da Empregada Doméstica, que contribuiu para que depois surgisse a PEC da empregada doméstica, já aprovada no Senado e que agora está na Câmara. A saúde foi outro tema que a comissão aprofundou e debateu com muito carinho. Nesse sentido, lembro aqui que em maio, com a presença da Anvisa, discutimos a retirada ou não de circulação dos medicamentos inibidores de apetite. Foi um debate duro, firme, daqueles que pensavam a favor e contra. Debatemos também nesse mesmo mês, e avançamos no mês seguinte, a violência contra os jornalistas, em prol da liberdade de imprensa, e também foi foco da nossa audiência o assassinato de jornalistas no Brasil e no mundo. A Comissão de Direitos Humanos, como não poderia deixar de ser, abordou aqui inúmeras vezes o debate sobre a política salarial dos aposentados e pensionistas. Aprofundamos e fomos para o debate, inclusive na peça orçamentária, buscando o fim do fator e uma política de reajustes reais para os aposentados e pensionistas, que ganham entre 5, 6 salários mínimos, porque ninguém ganha o famoso 10 salários mínimos. Maio foi um mês realmente forte. Além daquilo que lembramos já algumas coisas aqui, a CDH apresentou soluções e desafios para combater a violência no seu todo. A importância da cidadania cigana foi lembrada por nós aqui na CDH, depois de um longo debate, está aqui a representante do povo cigano. Enfim, eu só quis introduzir algumas coisas, mas não vou, naturalmente, continuar lendo, que eu prometi não ler as 200 páginas, né? E vocês é que vão falar. Mas eu fiz uma pequena introdução, nós vamos depois permitir que as pessoas tenham acesso. É muita coisa. E aqui é só um resumo daquilo que nós tentamos fazer nesse período. Eu pergunto à assessoria se já está organizada a primeira mesa, para que a gente possa... Teremos inúmeras mesas. E, pelo que me informavam, nós vamos ter um vídeo na abertura. Não está aí o nosso representante, não era o... Tá bem. Bom, vamos lá, então. Vamos à primeira mesa. São tantos convidados que nós vamos fazer as mesas e depois vamos multiplicando e depois vamos abrir a palavra ao plenário, naturalmente. Convidamos aqui, pela ordem que eu recebi, que deve ser da ordem de chegada, a Cioli Antônio de Olivo, assessor parlamentar, que representa nessa audiência o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja bem-vindo. Esteve conosco durante esse período inúmeras vezes. Convidamos Edson Guilherme Albert, presidente do Movimento de Servidores Aposentados e Pensionistas, famoso Edson Mozap. Francisco Luiz Lima, auditor fiscal do trabalho, representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Moacir Roberto Teschi, secretário-geral, representando a nova Central Sindical. Sejam bem-vindos. Convidamos também o Moacir, está aqui. Vamos fazer, então, uma montagem aqui de 4 em 4 representantes, e depois vamos para a segunda mesa. 1, 2, 3, 4. E já para a segunda mesa, pela ordem que eu tenho aqui, seria Dalila Fernandes Negreiro,
ouvidora substituta representante da CEPIR, está aqui já. Depois, na segunda mesa, já está presente também Neuza Pivato Miller, coordenadora geral do Direito do Idoso, representando a ministra Maria do Rosário, Eloy Ferreira de Araújo, da Fundação Palmares, e Maciel de Aguiar, escritor, curador de exposição Arte Tribunal Africana. Essa seria a segunda mesa. Depois vamos seguindo. Mas, para ganharmos tempo, como são inúmeros que vão usar a palavra, eu faço um apelo. Quem quiser fazer uma saudação, quem quiser aprofundar, aprofunda, mas que a gente ficasse entre 5 e, no máximo, 10 minutos. Porque, pela lista aqui de pessoas que gostariam de usar a palavra, daqui o senador Cristóvão, que falará a qualquer momento, nós teremos aqui, no mínimo, uns 30 painelistas no dia de hoje. Eu fiz um resumo aqui, senador Cristóvão, dizendo que a comissão realizou em cerca de 600 votações e mais de 150 audiências públicas, que estão todas resumidas nesse trabalho, nesse período. E hoje é uma reunião de balanço e, ao mesmo tempo, apontando para 2013 e 2014 como uma contribuição para aquele que assumir a presidência da comissão, aquele ou aquela. Então, de imediato, passamos a palavra ao senhor Acioli Antônio de Olivo, assessor parlamentar, representando aqui o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer, em nome do ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, este convite feito pelo senador Paim. Ao mesmo tempo, cumprimento o senador Paim e cumprimento a mesa toda. Cumprimento aos presentes, e, em particular, ao senador Cristóvão, que também é sempre um parceiro da Ciência, Tecnologia e Educação. O ministro Marco Antônio Raupp sentiu-se muito honrado. Pela terceira vez ele foi convidado para participar de audiências públicas nesta comissão. Uma vez ele participou e nas outras duas não pôde. Hoje ele está fora de Brasília e pediu para representá-lo. Vou ser breve dentro deste contexto, mas eu queria fazer algumas colocações sobre as ações do Ministério da Ciência e Tecnologia que vão na direção das ações que esta comissão aqui defende, que é a ação de incorporação do cidadão e o exercício da cidadania. Parece paradoxal que um ministério como o da Ciência e Tecnologia, que envolvido com tantas ações relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, seja frequentemente convidado pelo senador Paim por uma comissão de direitos humanos, né? Mas não é paradoxal. E vou falar a respeito das nossas ações e vocês perceberão que, na realidade, o senador Paim ele tem uma sensibilidade muito grande para perceber que o discurso político, ele dissociado da prática, ele é vazio, ele só serve para manipulação das massas. E o discurso político, quando acompanhado pela ação, ele permite a ação e o exercício pleno da cidadania. Quando eu era garoto e eu nasci com uma deficiência na minha perna direita, e por conta disso, os que estão aqui presentes sabem como são as mães das pessoas com deficiência. Estou usando a palavra adequada, né? Pessoas com deficiência. Outro dia, a presidenta, num evento, falou pessoas portadoras de deficiência. E alguém fez uma observação que eu achei assim, de muito bom humor. Disse a pessoa: eu não sou uma pessoa portadora de deficiência, porque se eu portasse a deficiência, eu preferia sair de casa sem a deficiência, né? Então, pessoas com deficiência. Eu tinha uma deficiência que ainda persiste hoje, e a minha mãe não deixou eu ir para a escola
na época adequada, porque você sabe como são as mães de pessoas com deficiência, são verdadeiras lobas, e sabem que eu seria alvo do que hoje se chamaria bullying, né? Então, eu fui alfabetizado em casa, numa cartilha que vinha na revista O Cruzeiro. O senador Cristóvão deve saber que cartilha é essa. Era uma cartilha do tipo vovô viu a uva, tal, né? Época pré-Paulo Freire. Mas o meu pai, que era um semi-analfabeto, mas ele gostava muito de comprar livros e ele desviava do recurso orçamentário escasso, o dinheiro para comprar livros. Ele tinha livros do Marx em casa. E quando eu comecei a me alfabetizar, minha mãe mandava eu ler O Vovô Viu a Uva, e meu pai dizia, leia esse texto do Marx aqui. E lá, ao ler alguns textos, tinha uma palavra que eu não conseguia entender o que era praxis, né? E o Marx já dizia que a praxis, ela tem que ser associada ao discurso, à prática, né? O Gramsci depois renovou, atualizou Marx. Então, o senador Paim é um senador que nós admiramos todos, porque ele tem o discurso político, mas ele vai em busca da prática para tornar esse discurso consequente, um discurso orgânico no sentido de que ele serve para a inclusão da pessoa e o exercício da cidadania. O Ministério da Ciência e Tecnologia, neste aspecto, tem diversas linhas, mas eu vou resumir em 3 que eu acho extremamente importantes. O primeiro são os chamados centros vocacionais. Os centros vocacionais, eles permitem aos municípios instalar ações de educação profissional, de forma a que as pessoas de mais baixa renda possam se formar tecnicamente e pleitear bons empregos de geração de renda, um exercício pleno da cidadania. Nós temos 2 exemplos que eu acho importantíssimos. Uma é em Cubatão, que é uma das cidades mais ricas do mundo, mas com um dos piores IDHs, porque os bons empregos de Cubatão são disputados por pessoas fora de Cubatão com capacitação. Hoje, o Ministério da Ciência e Tecnologia está implantando em Cubatão um centro vocacional para que as pessoas de baixa renda de Cubatão possam ter acesso ao ensino profissional e disputarem os bons empregos, assim como em Camaçari. E assim como no Rio Grande do Sul, nós vamos implantar um em Lagoa Vermelha, né? Então, os centros vocacionais são exemplos da ação do Ministério da Ciência e Tecnologia que permite a inclusão das pessoas de baixa renda no mercado de trabalho qualificado. Outra ação do nosso Ministério são as chamadas tecnologias de inclusão social, na qual nós temos a chamada inclusão digital, que permite, através de várias ações do Ministério, financiando convênios com prefeituras, de forma que as pessoas possam se capacitar e entrar no mercado através da internet, da inclusão digital, das redes digitais. Esse é um assunto que nos interessa e permite o acesso a várias pessoas, um grande número de pessoas já foram beneficiadas. Mas dentro da inclusão digital e social, nós temos uma linha recente que nos orgulha muito. São as chamadas tecnologias assistivas. Não sei se vocês acompanharam no domingo, não neste, no domingo passado, um programa de TV da Regina Casé, levou a presidenta Dilma ao SARA, né, que é uma instituição pública, que é referência nacional em tecnologias assistivas. Lá, a presidenta Dilma falou muito claramente, SARA é um exemplo do uso de recursos públicos que beneficia a todos. O SARA é um hospital para ricos e pobres, e ele tem as tecnologias assistivas. E dentro destas tecnologias assistivas, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem a missão institucional dedicado pelo governo para implantar em todo o país projetos de tecnologia assistiva, que vão desde as chamadas
cadeiras de rodas inteligentes que permitem, o SAR é um exemplo disso, tem um departamento de tecnologia muito importante, que permite ao cadeirante poder se movimentar em sua residência e fazer todas as atividades possíveis. Ele não está preso a só uma cadeira de rodas. É uma cadeira com um elevador que permite, inclusive, ele acessar os livros da biblioteca dele, aos armários e assim por diante. É um exemplo de uma ação que nós estamos trabalhando e incentivando. Mas também temos ações como, por exemplo, as interfaces homem-máquina, que permitem às pessoas com deficiência visual usar a tecnologia de redes sociais, computadores e tudo mais. E o nosso amigo aqui na frente certamente usa Twitter, Luciano, usa Twitter, Facebook, né? Por quê? Porque existe uma interação homem-máquina, e o senador disse que o Luciano... escreve até isso. É poeta, o Luciano. E é poeta. Ou seja, permite às pessoas com deficiência visual ou outros tipos de deficiência usar das tecnologias mais modernas e se incluir neste mundo digital. E hoje, senador, quem não está no mundo digital não existe. Eu tenho um irmão que é ligado nessas tecnologias, e ele perguntou para mim, qual que é o seu Facebook? Eu falei assim, eu não tenho Facebook. Ele falou, você não existe. Então, permite isso. E também, mais longe, existem as tecnologias que permitem a interação cérebro-máquina. O nosso grande cientista Miguel Nicoleles é um exemplo. Ele está trabalhando numa interface cérebro-máquina que permitirá, muito em breve, com bons resultados que ele tem publicado, que a pessoa que não tem os tetraplégicos possam ter ações através da sua vontade. Através de chips implantados no cérebro, eles podem ter uma interação com equipamentos e podem exercer e ter uma série de atividades que hoje não são proibidas. Então, todas as ações de tecnologia assistiva que o Ministério da Ciência e Tecnologia apoia, junto com o programa do governo federal, são nosso orgulho. E, nesse aspecto, eu diria que o senador Paim, ao nos convidar, Ministério da Ciência e Tecnologia, tem esta sensibilidade de saber que o Ministério da Ciência e Tecnologia pode conseguir, pode transformar as pessoas que têm deficiência em pessoas que possam ter o pleno exercício das suas ações e exercer, assim, a sua cidadania. Senador Paim, em nome do ministro Marco Antônio Raupp, agradeço esse convite. Estaremos, em 2013, sempre como parceiros desta comissão, que sempre nos honrará com seu convite. Aqui estaremos. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o Acioli Antônio de Oliva, assessor parlamentar do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que diversas vezes esteve conosco e hoje veio nos prestigiar aqui, nesse encerramento e apontando lá. Eu queria, com alegria, registrar, além do senhor Cristóvão, sempre presente conosco, uma salva de palmas para ele aqui. Ele vai já usar a palavra, mas a presença aqui também de um deputado distrital, que foi um grande deputado federal e que fez questão de vir aqui, né, Chico Vigilante? O Chico Vigilante, deputado distrital, mas tem inúmeros projetos que ele trabalha para aprovar aqui dentro. E ele é fruto, digamos, desse trabalho integrado aí de homens e mulheres que querem o melhor para o nosso país e principalmente para a nossa gente. Por isso, Chico, senta aqui na frente, Chico. Tem lugar aqui, uma salva de palmas para o Chico Vigilante aqui. Depois o Chico vai também participar de uma mesa e falar do seu trabalho. Como a assessoria levou a minha lista de todos os meus convidados, eu vou então chamar o Moacir Roberto Teschke, para que nesse momento use o seu tempo. Primeiramente, eu gostaria de, enquanto articulo ali para colocar um DVD que eu gostaria de apresentar. Quem quiser apresentar DVD, todos estão liberados, viu? Da hora que tiver. Olha aquele cartaz lá atrás, bonito lá, ó. Chico, aí, Chico, olha lá, Chico. Lê lá, Chico, o que diz lá, Chico Vigilante? Eu sei que isso é obra tua, Chico. Isso é obra do Chico. É o adicional de pelo e curiosidade para os vigilantes.
Bela homenagem, viu? Muito obrigado. Mas o mérito é de vocês, viu? Eu só fui um instrumento do processo aí. Se não fosse o movimento de vocês e o trabalho do Chico, não tinha acontecido. Mas vamos lá, vamos já passar a palavra. Eu sempre digo que aqui o senador fala a qualquer momento. Só que eu não passo a palavra para ele. Senador Cristóvão, porque eu peguei a palavra e não soltei. O senador Cristóvão, antes de você, Moacir. Eu peço compreensão do Moacir, porque dá uma segurada no vídeo, que o senador Cristóvão vai falar antes. Porque eu vou ter que sair por outro compromisso. Então, eu não podia deixar de fazer aqui algumas considerações. Primeiro, cumprimentar o Chico Vigilante, esse grande personagem do Distrito Federal e que já deu e continua dando tanta contribuição ao Brasil inteiro com a sua luta. Seja a luta sindical, em que ele foi um dos maiores líderes que nós tivemos, seja como político, carregando com muita honra e competência e coerência as bandeiras que ele sempre defendeu. Obrigado, Chico, por estar aqui conosco. Mas, senador Paim, eu, apesar de alguns outros compromissos, inclusive fora aqui do plano piloto de Brasília, eu não podia deixar de vir aqui dizer duas palavras. Primeiro, que essa comissão, hoje, é como se fosse a comissão do Paim. E olha que eu já fui presidente dessa comissão. Mas não tenho a menor dúvida da identidade que o senhor conseguiu dar com os direitos humanos. E os direitos humanos em todas as instâncias, como a gente viu há pouco, sobre ciência e tecnologia. Eu, aliás, digo que essa comissão é a comissão de todas as comissões. Tudo, se nós queremos ter um propósito, passa por aqui. O resto é meio. A própria educação, e que eu aproveito para dizer que gostei de ver sua fala sobre a importância da ciência e tecnologia, e daí a educação. Um deficiente ou portador de deficiência com educação tem menos dificuldades do que um sem educação. E, ao mesmo tempo, a maior desigualdade no acesso à educação não é nem por classe social. E olha que no Brasil a diferença entre a educação dos ricos e dos pobres é algo espantoso, o acesso. Mas há uma brecha ainda maior entre os que têm deficiência e os que não têm deficiência. Começa até na locomoção, depois começa nas instalações, depois continua no preparo dos professores. Então, a educação é um caminho fundamental, mas é caminho. Direitos humanos é o propósito. Por isso eu fico satisfeito de ver toda segunda-feira uma audiência aqui do senador Paulo Paim sobre algum problema, seja sindical, seja de aposentadoria, seja de alguma deficiência, seja de alguma violência. Cada segunda-feira nós temos uma audiência aqui, graças à liderança do senador Paim. Por isso, senador Paim, eu não sou muito simpático à ideia de reeleição, mas gostaria que o senhor pudesse ser reeleito presidente dessa comissão. Muito obrigado, senhor Cristóvão, mas se o regimento não permite, eu espero que o próximo tente seguir o seu exemplo. Duvido muito, porque precisa muita vontade, muita persistência para fazer o que o senhor fez. Daí a importância de divulgar o seu relatório. É preciso divulgar muitos relatórios para que cada um dos 81 senadores saibam, os outros 80, que tem um senador aqui que honra essa casa, na sua luta, na tribuna, nos seus projetos de lei, ao acreditar em coisa que ninguém acredita, como o salário mínimo de $100, e também pela sua persistência na luta pelos direitos humanos no nosso país. Parabéns, senador Paim, e muito obrigado por existir como senador fazendo esse seu trabalho. Muito obrigado, senador Cristóvão, pela grandeza, naturalmente, do seu pronunciamento, que, na verdade, Vossa Excelência, quando fala, homenageia todos os movimentos que estão aqui presentes e todos os membros dessa comissão. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vamos passar agora, então, ao Moacir Teschi para a sua fala. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o senador Paulo Paim, o senador Cristóvão, os membros que aqui estão na mesa, os meus companheiros, minhas companheiras aqui. Nós produzimos um pequeno vídeo que eu acho que talvez vá, inclusive, estourar um pouquinho os 10 minutos, senador, mas se pudesse me dar essa tolerância, eu gostaria.
Essa parte, lamentavelmente, eu não consegui o vídeo, só a imagem. Mas esse tempo eu tinha o cabelo preto ainda, hein? Agora tá tudo branquinho. Ah, que confusão é aquela, não, mocinha, que tu tá me pondo aí. É isso aí. Pessoal, eu vou ter que falar o que é isso aí para o pessoal entender. Queriam tirar o direito dos trabalhadores da CLT e da Constituição. E eu disse, só por cima do meu cadáver, aqui vocês não vão tirar, tal. Aí quebrou o pau, né? Aí o cara disse, não, vamos tirar, vai tirar coisa nenhuma. Eu encaminhei pela via aérea a Constituição até ele. Os pensionistas protestaram no Congresso Nacional. Eles querem o fim do fator previdenciário e o aumento do benefício, que já foram aprovados no Senado e agora faltam ser votados na Câmara. Essa é uma mobilização organizada pela